Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo para mais um momento de reflexão e prece. Momento este que, mesmo de forma virtual, podemos nos conectar com a espiritualidade amiga para harmonizarmos o nosso espírito e, consequentemente, estando com a mente em harmonia, o nosso corpo também estará. E para que essa conexão ocorra da melhor forma, vamos respirar profundamente para acalmarmos o nosso coração e a nossa mente. E desta forma, conseguirmos nos tornarmos mais receptivos possíveis para este momento. Estamos utilizando para as reflexões o Livro da Esperança, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o de número 53, Bênção Maior. E ele faz uma reflexão através da seguinte passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, no versículo 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, palavras de Jesus. E o trecho que faz relação a essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, e nos diz o seguinte: Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E Emmanuel vem então refletir a respeito dessas passagens e nos diz o seguinte: Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Escopro, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Santuário, fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir ou formar o jardim da família, em que situas os filhos do coração. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta, inteligência que no seio da terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nasciturna. Mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo, duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena em que a luz do pensamento chameja, vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida, a majestade dos céus.
Bom, refletindo a respeito desta passagem, podemos entender que, embora devemos dar muita atenção ao nosso espírito, à nossa alma, pois é ela quem anima o nosso corpo, precisamos cuidar com muita atenção também do nosso corpo, pois é ele o instrumento que nos permite estarmos encarnados aqui na Terra. Este corpo é uma dádiva divina, um presente de Deus, para que possamos estar aqui e realizarmos todos os intentos para o nosso progresso. Sem ele, não poderíamos seguir adiante. Sem ele, não conseguiríamos fazer o que precisamos. Então, não podemos culpá-lo dos erros cometidos, porque, na verdade, quem o anima é a nossa vontade, e ela está dentro da nossa alma e do nosso espírito. Como o texto diz, é o nosso livre-arbítrio. Não podemos culpar o corpo, o executor das vontades, já que elas vêm do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento, do nosso espírito. Os vícios, as más inclinações, elas não pertencem ao corpo físico, mas elas vêm junto com o nosso espírito de lembranças de vários passados que já vivemos, e nesta vida então viemos com aquele corpo com a forma mais propensa ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento intelectual e moral. Mas nós precisamos dar os instrumentos para esse desenvolvimento. Precisamos cuidar da nossa higiene, para que o nosso corpo se mantenha limpo. Precisamos dar o estudo, o aprendizado, para que este corpo possa desenvolver as aptidões do espírito que o anima. Precisamos dar o alimento material. Precisamos nos alimentar de forma saudável, para que este corpo possa resistir ao tempo e persistir enquanto a chama da vida ainda o animá-lo. Se o corpo esmorecer antes, como será que o espírito seguirá em frente? Então, como nessa mensagem, Emmanuel nos chama a cuidarmos tanto da parte espiritual quanto da parte material. Não precisamos, para isso, nos apegarmos ferrenhamente à matéria. Nós podemos nos lembrar sempre que a verdadeira vida é espiritual, mas que para chegarmos na evolução que desejamos, precisamos fazer uso de um corpo material. Então, que possamos refletir a respeito dessa mensagem, e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais neste texto, pode ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, de título Sede Perfeitos, e entender um pouquinho mais a respeito da forma como devemos cuidar do nosso corpo. E assim que possamos caminhar dando este alimento espiritual e o alimento material a nós, para que a nossa caminhada seja equilibrada e rumo aos passos do nosso Mestre Jesus. Que Fabiano de Cristo possa nos acompanhar. Que assim seja.